Olá pessoal, hoje vamos discutir sobre a filosofia política de Aristóteles. Aristóteles foi um pensador, discípulo de Platão, que nós já estudamos inclusive lá no primeiro ano. Agora, o que nós vamos discutir desse pensador é sobre a filosofia política. E quando falamos disso, é interessante destacar que ele é um autor que vem posterior a Sócrates, que era discípulo de Platão, fundou sua escola, que deu o nome, por sinal, de Liceu. Muitos dizem que ele foi justamente um tutor, professor de Alexandre o Grande. Mas o fato é que Aristóteles, ele não vai falar sobre a política, lá no contexto grego, mas ele não é um cidadão grego, porque ele era um estrangeiro. Então, nesse caso, é interessante termos em conta a discussão da aula passada, que nem todos que viviam dentro da Grécia Antiga, dentro de Atenas especificamente, poderiam ser cidadãos, e os estrangeiros estavam excluídos, e por isso Aristóteles não poderia ser um cidadão. Mas toda a reflexão sobre a questão política de Aristóteles está ligada a uma perspectiva teleológica. O que isso quer dizer? Quando falamos de teleologia, nós temos o quê? A teoria dos fins. Ou melhor dizendo, quando nós pensamos a natureza, o cosmos, o universo e o próprio ser humano, devemos ter em conta o quê? Um fim, algo que se busca. Deve-se buscar por isso, uma finalidade, um propósito a ser alcançado. E quando falamos do ser humano, a pergunta que fica é o fato de termos um ser que é dotado de racionalidade ou de consciência, e que foi dado a esse ser essa consciência, qual a finalidade desse ser? Por que nos foi dada? E nesse caso, nós temos o campo da ação para discutir isso. E aí, nesse campo, se vai discutir o universo da ética e o universo da política. E quando Aristóteles descreve, ele fala que toda ação humana, ela visa um bem. Agora, qual que seria o bem que todos os seres humanos buscam? Aí temos uma resposta em comum, que é a felicidade. Porém, a questão da felicidade, ela é problemática, porque temos entendimentos diferentes. Aristóteles vai dizer sim que o destino do ser humano é buscar pela felicidade. Mas ele não vai estar falando da felicidade na busca dos prazeres, que seria uma perspectiva hedonista, a satisfação através dos prazeres. Mas ele vai trabalhar um conceito muito presente, que é a eudaimonia. Nesse caso, vem essa questão do autodomínio, vem todo esse elemento. Mas agora a questão que vamos ter, que vamos nos concentrar na discussão de hoje, como vamos trazer isso no campo do universo da polis, da cidade? Para isso, temos que ter bem clara a diferença entre bem público e bem privado. No caso das coisas privadas, no âmbito da casa, temos o domínio do ethos, domínio da ética. Quando falamos do ethos, mas se referindo mais ao universo público, vamos falar da política, do cuidado com a polis. A partir disso, nós vemos que a política é o meio, um campo da ação humana, um campo a ser estudado, no princípio de Aristóteles, para promover o ideal da cidade justa e feliz. Ou seja, temos em conta a organização da cidade. Só que Aristóteles, ao contrário de Platão, ele não acredita em que essa sociedade será melhor organizada por uma aristocracia dos sábios, uma sofocracia. Para ele, é muito importante termos em conta o modo de se governar. Quando o modo de se governar levar em consideração o bem público, o bem de todos, o bem da cidade, nós teremos uma forma justa. Ou seja, é um critério de valor. E com isso nós podemos dizer que teremos dois critérios para falar das formas de governo. Ou seja, Aristóteles estabelece uma tipologia de formas. E essa tipologia está alicerçada em dois critérios. Um de número, que corresponde à quantidade de pessoas que estarão à frente do governo, à frente da cidade, e um critério de valor, o modo como se governa. No caso, o critério de valor tem-se em conta sempre quando as pessoas levam ou não, que estão à frente do governo, o bem comum.
Se levam um bem comum, temos uma forma justa, política. Se consideram e colocam seus bens particulares, seus elementos privados, seus interesses particulares, temos uma forma corrupta, injusta. Nós invertemos a ordem dos valores nessa perspectiva. Por isso, corrupção. Então nós teremos justamente essa tabela. Ou seja, quando tiver uma pessoa à frente, critério de número, e ela é impulsionada pelo bem da cidade, ela realmente pensa no bem de todos, nós teremos em conta, teremos como forma a monarquia. Porém, se a pessoa usar essa cidade, esse estado para si mesma, teremos uma tirania. Por outro lado, se tiver algumas pessoas à frente que pensam no bem de todos, bem da cidade, nós teremos uma aristocracia. Agora, se essas mesmas pessoas pensarem apenas em si mesmas, em como ganhar mais privilégios, enriquecer, nós teremos uma oligarquia. E se tivermos muitos à frente e que pensam bem de todos, nós teremos o que eles chamavam de politeia. E que se estivermos muito à frente, mas que pensam, cada um trabalha para si mesmo, não pensa no bem da cidade, não se vê como cidadão, não atua em favor da cidade, nós temos uma forma corrupta que ele chamou de democracia ou demagogia, condução das massas. É interessante observar que aqui tanto Aristóteles quanto Platão se demonstram bastante descrentes em relação à democracia da época, que era uma democracia direta, como vimos na outra aula. Ou seja, o cidadão votava nas leis que determinavam o destino da cidade. Porém, essa democracia, ela condenou Sócrates à morte. Então existe uma questão de desconfiança. Então, ou seja, o conjunto de pessoas que está à frente, o critério da maioria, não necessariamente quer dizer que teremos uma forma justa ou não. A questão que Aristóteles coloca é o modo como se governa. No caso, a politeia é uma das formas mais difíceis de ser conquistadas. Mais difícil de ser executada. Não que seja impossível, é sim. Só para isso, esses muitos precisam estar pensando no bem de todos, no bem da polis, o que se torna um grande desafio. Então esses são alguns apontamentos sobre a filosofia política de Aristóteles. Para a aula de hoje, seria isso. Até mais, pessoal!